Olá pessoal, tudo bem? Faz pouco tempo que eu coloquei um post no Instagram falando da lata de leite condensado. Não sei se vocês chegaram a ver, eu expliquei o nome desse material que constitui essa embalagem, que é chamada folha de Flandres ou simplesmente Flandre. Vocês lembram desse post? Se você não chegou a ver, procura lá nas minhas publicações. Essa folha de Flandres, ela é usada para embalagem de alimentos, para embalagem de tintas, mas também a gente pode encontrar em alguns componentes, peças automotivas, peças para a construção civil. E por que a folha de Flandres ela é bastante importante para a gente, principalmente quando a gente pensa na nossa saúde, ao comprarmos uma embalagem de milho, de molho de tomate ou mesmo de leite condensado, que é importante a gente saber se essa lata ela está íntegra, se ela apresenta algum risco para a nossa saúde. Então é isso que a gente vai falar hoje. Aqui no quadro branco eu vou mostrar para vocês a composição da folha de Flandres. Então vamos pegar, por exemplo, uma lata de alimentos e vamos entender como são essas camadas que formam a folha de Flandres. Ela é composta basicamente por 5 camadas, em que essa espessura total aqui pode ser de 0,13 milímetros até 0,5 milímetros, ou seja, meio milímetro de espessura. Então, realmente é uma chapa bastante fina. Vamos pegar, por exemplo, uma lata dessa aqui de leite condensado. Essa camada externa que a gente consegue visualizar é a primeira camada, que é feita de aço, que para nós, no estudo de degradação de materiais, quando a gente pensa em corrosão, a gente traduz essa liga metálica aqui, aço, como sendo ferro. Então, é o elemento químico que nos interessa aqui, é o ferro, no estudo da degradação. Nessa parte externa é onde você vai encontrar um rótulo de papel que foi colado, ou pode ter sido feita uma impressão diretamente sobre essa superfície de aço, que é um processo que se chama litografia. Eu trabalhei numa fábrica em São Paulo que fazia latas para indústria de alimentos, de tintas e aerosóis. E eles usavam esse processo de litografia para fazer a impressão dos rótulos. Tá? Se não me engano, é o Senai que oferece esse curso de litografia. É uma profissão bastante requisitada, porque são poucas pessoas que têm esse conhecimento sobre esse processo para trabalhar na indústria. Então, é um profissional bem procurado pelas fabricantes de embalagens metálicas. Bom, a segunda camada aqui, que vem após então a camada de aço, é uma liga metálica à base de ferro e estanho. Então aqui a gente já vê o estanho como o elemento aqui que nos interessa, né, que vai proteger o ferro do aço da corrosão, tá? A gente então vai entender por que o estanho consegue promover essa proteção. A gente precisa saber o potencial padrão de redução ou de oxidação do estanho. E a gente vai ver que ele é um material que oferece uma maior resistência contra a corrosão. Ele é mais difícil de se oxidar, ok? Bom, terceira camada é uma camada de estanho livre, ou seja, um estanho puro. Substância simples, estado de oxidação zero. Lembram do estudo de corrosão? NOx zero para substância simples. Quarta camada é uma camada feita de óxidos à base de estanho do processo de passivação. Eu vou fazer uma aula só sobre passivação, que é um processo que a gente aplica, né, nos materiais metálicos para aumentar a resistência desses materiais à corrosão. Então, a gente pode falar de anodização do alumínio, a gente vai falar de zincagem, cromagem, podemos falar de passivação, que é a criação da camada passiva. Ah, será que tá muito difícil isso aqui? Vamos lembrar que eu já fiz uma aula para vocês aqui no Instagram falando do alumínio, que ele é um metal difícil de se oxidar, porque ele forma naturalmente uma película chamada óxido de alumínio, que é uma camada passiva, é uma camada aderente, impermeável e que protege o material de futuras oxidações. Então, é bem semelhante a esse mecanismo aqui, tá? Então, é um óxido de estanho que forma, então, uma camada passiva. Então, uma película que protege essas camadas anteriores da oxidação.
E aí a última camada é uma película de esmalte, um verniz, geralmente um verniz polimérico, que também, então, essa película é aplicada para proteger o alimento do contato direto com a parte metálica. Esse verniz você também encontra nas latas de bebidas. Então, quando a gente faz aquela prática de laboratório usando a latinha de alumínio de refrigerante, eu sempre peço para lixar, com aquela lixa de unha mesmo, você pode lixar suavemente e você já arranca esse verniz, tá? Então, é uma película bem fininha. E o alimento aqui dentro, então você vê que uma lata, ela pode estar exposta à corrosão, tanto internamente, porque esse alimento ele pode conter água, né? Geralmente é um alimento em meio aquoso, então você tem ervilha, milho, o próprio molho de tomate. Então são alimentos que têm aqui base de água. Então, água com oxigênio, mesmo que seja baixa quantidade de oxigênio aqui no alimento, mas você pode ter então oxidação. Lembra, oxidação eletroquímica, você só precisa de oxigênio e do eletrólito, que é a água. E externamente a gente tem a ação do ambiente, oxigênio, água, e é muito mais agressiva a corrosão externa, porque você pode ter salinidade, você pode ter poeira, então você pode ter acidez, você pode ter uma atmosfera externa aqui que acelera ainda mais essa corrosão. Por isso que o rótulo também acaba funcionando como uma proteção. Então, quando a gente vê uma lata de alimentos, a gente nem imagina que ela é feita por essas 5 camadas e que o objetivo é proteger o alimento que está sendo guardado aqui dentro, né, da ação do oxigênio do ambiente, da água e de organismos, micro-organismos ou macro-organismos. Então, desde um inseto, como vírus e bactérias. E aí, por isso que é importante, quando você vai ao supermercado, você não comprar lata amassada. Por quê? Uma lata amassada, ela pode quebrar aquela camada de verniz que fica ali diretamente em contato com o alimento. E, nesse caso, essa película de verniz que está protegendo, né, o alimento do contato com as outras camadas metálicas, ela pode facilitar a oxidação. Então, uma vez que essa película foi quebrada por uma amassão na lata, você está agora expondo o alimento ao contato direto com esses materiais metálicos. Aí entram 2 situações. Primeira, que esses materiais metálicos que compõem o aço, aquela liga de ferro estanho e mesmo a camada passiva, podem ter algumas impurezas, como o alumínio, como o fósforo, e apesar de não serem metais pesados, são metais que podem, de alguma forma, causar oxidação do alimento. E existe também um risco de, a partir do momento que a lata é amassada, de ocorrer uma contaminação por uma bactéria que ela sobrevive em ambientes com baixo oxigênio, e aí causa uma doença chamada botulismo, tá? Então, é uma doença bacteriana, de origem bacteriana e que aí faz mal à saúde. Então, sempre que for ao supermercado, não ter pressa, né? Olhar direitinho a lata e não escolher a lata que foi amassada. Se na sua casa você derrubar a lata e ela amassar, então eu recomendo que você já abra a lata e já use, né, o alimento ou conserve esse alimento num outro recipiente, tá? Então, a folha de Flandres, ela foi cuidadosamente pensada para ter essas 5 camadas, porque a ideia é você ter um alimento aqui dentro que seja preservado, né? Então, você quer ter o aroma, o sabor e a consistência preservada. Então, você vê que os enlatados, eles têm um prazo de validade extremamente longos, né? Justamente porque aqui dentro você tem um ambiente com baixíssimo oxigênio. Então, não tem chances de ter oxidação, porque ele está bem conservado nessa embalagem. E se a gente busca na tabela de potenciais padrão de oxirredução dos elementos, das substâncias, a gente vai enxergar, vai localizar que o estanho ele tem um potencial padrão de oxidação de mais 0,14 volts, né? Então, é a sua força eletromotriz aqui. Enquanto que o ferro tem um potencial padrão de oxidação de mais 0,44 volts, ou seja, o elemento que tem o maior potencial de oxidação é aquele que tem mais chances de se oxidar. Então, entre o estanho e o ferro, nitidamente a gente percebe que o ferro. Por isso, então, que a gente faz a adição do estanho no aço da lata. Então,
estanho, como ele tem um potencial de oxidação menor, ele vai dar uma maior proteção a essa embalagem de aço. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre a folha de Flandres. E para terminar, como eu havia prometido, vou explicar para vocês como fazer doce de leite usando uma lata de leite condensado na panela de pressão. Se você compra um leite condensado de um fabricante de qualidade, então eu não vou citar marcas aqui, mas a ideia é você comprar de um fabricante confiável. Então, se a lata não tem amassados, ela está com o lacre ok, né? Hoje existem latas com esse fechamento, essa abertura aqui, né, mais fácil. Mas você pode usar o formato tradicional também. Importante você tirar o rótulo de papel, tirar esse excesso de cola, porque isso pode entupir a válvula da panela de pressão. E aí não vai ter o escape da pressão, né, dos vapores, e aí é perigoso. Mas a lata estando limpa, você então tira esse rótulo, tira a cola, coloca na panela de pressão com água, cobrindo a lata, passando um pouquinho, e aí você cozinha de 20 a 30 minutos na pressão. E aí vai depender da consistência que você quer do doce de leite. Um doce de leite mais mole, mais cremoso, ou um doce de leite mais consistente. E aí o cuidado que você tem que ter é que após esse tempo de cozimento, então você desliga, né, tira a panela do fogo e deixa realmente a pressão, né, sair, não força essa saída de pressão e deixa a lata esfriar completamente. Muita gente se queima quando abre a lata de doce de leite porque tá bastante quente o produto que foi cozido aqui dentro, tá bom? Então, se fizer bem direitinho, não tem perigo, não tem risco. Eu vou até deixar um site para vocês aqui na descrição desse vídeo que explica o passo a passo, tá bom? Obrigada, até a próxima!